Oiê, oiê! Hoje no vídeo nós vamos falar sobre o que é necessário para emagrecer. Sabendo que emagrecer, na verdade, se você não sabe ainda, você vai ficar sabendo agora, que para emagrecer você não precisa somente fechar a boca. Emagrecer vai além de fechar a boca, se você quiser um emagrecimento que seja definitivo. Obviamente, eu acho que essa é a vontade da maioria das pessoas, né? Então, fique à vontade para fazer perguntas, se surgirem perguntas aqui. Não deixa de enviar esse vídeo para uma amiga, para um amigo que queira emagrecer, que você conheça, que está aí na luta contra a balança, que deseja recuperar a autoestima, que quer voltar a usar as roupas que gosta e não as roupas que cabem, que quer parar de sentir vergonha do marido, parar de sentir vergonha de usar biquíni na praia. Esse vídeo são para essas pessoas. Se você é essa pessoa, sinta-se acolhida e vamos com tudo, que eu quero passar bastante conteúdo hoje aqui pra você, tá bom? Eu fui anotando aqui, ó, bastante coisas pra eu não esquecer de falar nada pra vocês, alguns tópicos, né? Mas primeira coisa que eu quero falar, emagrecer vai além de fechar a boca, vai além de comer pouco. Emagrecer não é só olhar pra alimentação, é olhar para várias coisas, muitas coisas que envolvem alimentação também, mas muitas coisas que envolvem aqui a nossa mente, tá? E aí, eu quero dizer o seguinte, eu não sou uma nutricionista que acredito em dietas, olha só. Sabe por que eu não acredito em dietas? Porque eu acredito que dieta tem prazo de validade. Quantas vezes você já fez uma dieta e você até conseguiu ali manter ela por uns 30 dias, perdeu 2, 3 quilos, mas depois recuperou o peso que você perdeu? Ou recuperou o dobro do peso que você tinha perdido? Isso já aconteceu com você? Porque, gente, dieta é assim, você restringe muitos alimentos, seu corpo passa por privação, e aí você não sabe quanto você vai comer aquilo de novo, o corpo não sabe, e aí você pode gerar uma compulsão. Eu acredito, na verdade, na mudança de mentalidade, em aprender a ter uma boa relação com a comida, para que, de fato, você consiga emagrecer sem recuperar todo o peso perdido, tá? E é isso que eu ensino para os meus pacientes, é isso que eu ensino nas minhas redes sociais, é isso que eu quero que você aprenda. Eu acredito que essa é a minha maior missão dentro da nutrição, tá bom? E aí, olha só, o que envolve o emagrecimento, então, já que emagrecimento não é dieta, porque dieta tem prazo de validade, e emagrecimento não é só fechar a boca. Envolve o intestino funcionando bem, uma boa noite de sono, um sono de qualidade, envolve controlar a ansiedade, controlar sabotadores do emagrecimento. Existem mais de 20 sabotadores de emagrecimento. São alguns hábitos, pensamentos que estão enraizados com a gente desde muito tempo. Então você precisa aprender a descobrir quais são os seus e controlar eles. Envolve, é claro, que o consumo de comida, mas a boa distribuição dele, o consumo de alimentos afetivos de uma forma que seja equilibrada. Então tem muita coisa que a gente precisa olhar e tratar e aprender dentro do processo de emagrecimento, que não seja somente comer menos, tá bom? E aí, olha só, a primeira coisa que eu quero falar com vocês de todos esses pontos. Primeira coisa, existem alimentos afetivos. O que são isso? São alimentos que trazem ali memórias de infância, ou alimentos que você goste mesmo de comer, né? Tipo bolo, hambúrguer, pizza, sorvete. E as pessoas muitas vezes acham que quando estão no processo de emagrecimento não podem mais comer. Normalmente é o que acontece na dieta, né? E é por isso que você sente tanta ansiedade. Você tira aquilo que você ama comer e você não consegue manter. Esses alimentos afetivos, eles podem e devem estar inclusos no seu plano alimentar, mas é claro que de uma forma controlada, né? De uma forma, não dá também para você pensar que você quer perder 10 quilos e aí você pode comer hambúrguer e pizza todos os dias, né? Aí também não tem como, mas tem como incluir eles de uma forma que seja equilibrada. Então já anota aí. Primeiro ponto para eu conseguir realmente emagrecer é ter na minha alimentação alimentos que sejam afetivos, mas de uma forma equilibrada. E falando em alimentos afetivos, eu lembro de um que pode ser o seu, que na verdade é da maioria das pessoas que eu atendo, que é doce. Chocolate, quem não ama o chocolate? E o chocolate, ele tá muito ligado a essa questão de ser um alimento mais afetivo, né? Mas também ligado à ansiedade, que é outro ponto que a gente precisa olhar quando a gente pensa em emagrecimento.
E aí eu quero te dar uma dica pro chocolate. Quando você for comer chocolate, procura comer ele após as grandes refeições, né? Então, por exemplo, após o almoço. Porque ali o açúcar daquele chocolate vai se misturar nas fibras, na proteína que tem no seu almoço, o que eu espero que tenha. E aí a gente reduz o impacto daquele açúcar no seu organismo. E assim você consegue comer o doce que você tanto ama, que você tem uma memória afetiva, sem prejudicar o seu processo de emagrecimento, tá? Mas também é para comer uma barra inteira de chocolate, né? Tenta manter ali em torno de 25, de 30 gramas. Ok? Isso já é um jeito da gente conseguir olhar para essa questão de alimentos afetivos e para essa vontade de doce. Mas essa vontade de doce, ela pode acontecer em virtude da ansiedade, ou também se você ficou muito tempo em jejum, ou também se você está com consumo ali desequilibrado de macronutrientes, né? De carboidrato, de proteína e de gordura, que é outro ponto importante quando a gente pensa em emagrecimento. Normalmente as pessoas elas consomem um excesso de carboidrato com pitadas de proteína, quase nada de uma fonte de gordura que seja boa, e isso tudo de uma forma muito desequilibrada. Olha só, deixa eu te dar um exemplo. Normalmente no seu café da manhã, o que você come? Aqui no Rio, normalmente as pessoas bebem o café, né, o café preto, ou às vezes colocam um leite, mas normalmente o café preto com pão francês e manteiga, que nem às vezes tem a manteiga, é margarina, tá? Eu amo pão francês, não precisa retirar ele para emagrecer, mas ele é carboidrato, tá, gente? E um carboidrato que entra rapidinho na sua corrente sanguínea, não gera muita saciedade, tem um comando de armazenamento maior, principalmente ali na região do abdômen. Isso, como ele entra rapidamente na sua corrente sanguínea, ele vai te dar fome mais rápido, tá? Porque tem esse pico, ele sobe muito rápido, mas cai muito rápido. E aí você vai sentir vontade mais de comer alimentos que deem energia mais rápido para o organismo, como o açúcar. Então tá aí mais um dos motivos pelo qual você pode sentir essa vontade de doce. Mas o que você pode fazer para controlar a vontade de doce e já te ajudar aí no emagrecimento? Associar fontes de proteína e ou fontes de gordura boa junto com esse carboidrato, tá? Então, por exemplo, uma coisa é você comer então o pão com a margarina ali e o café. Outra coisa é você beber o café, comer o pão francês e colocar uma proteína no pão. Seja ovos, seja queijo, frango desfiado, patê. Tá vendo? Vai ter a proteína que vai fazer com que esse carboidrato entre mais devagarzinho na sua corrente sanguínea, te gere mais saciedade e reduza esse comando de armazenamento ali na região do abdômen. Então é outra coisa bem interessante que a gente precisa olhar também. Aí, falando isso, eu já falei então o quê? Sobre ajustar, né? Sobre associar, tenta associar ali sempre fontes de proteína em todas as refeições, que é o que vai te ajudar na questão da saciedade também, e pode ser o que vai te ajudar também a reduzir essa vontade descontrolada por doce ou essa fome que você sente louca no fim do dia, tá? Normalmente pode vir associada aí justamente disso, desse excesso de carboidrato, falta de proteína, falta de fibras nas refeições. Então isso você já ajusta. Outra coisa que também ajuda na questão da saciedade e de um intestino que precisa estar funcionando bem, se você quiser emagrecer, é o quê? A água. Isso mesmo. Você precisa beber água, gente. Seu organismo, seu corpo, ele pode confundir os sinais ali da falta de água com os sinais de fome. Aí você faz o quê? Você vai lá e come. Como na verdade você precisava beber, água, tá? Eu não estou dizendo que todas as vezes que você sente fome é falta de água, às vezes é fome mesmo. Aí você precisa comer. Mas na maioria dos casos eu vejo que as pessoas ficam muito tempo sem beber água, aí você confunde esses sinais ali, come mais e continua com fome porque você continua desidratado. Seu organismo estava querendo água e não comida naquele momento, tá? Essa água, então, ela vai ajudar até a acelerar seu metabolismo. Às vezes você não quer saber o que acelera o metabolismo, aí fica preocupado se bebe chá, se bebe suco, se toma shot de água com limão de manhã em jejum, quando, na verdade, você poderia estar fazendo o que para acelerar seu metabolismo? Bebendo água, colocando uma fonte de proteína lá naquele seu café da manhã, colocando fontes de proteína no seu almoço, fontes de fibra ali no almoço, né? Proteína normalmente as pessoas comem no almoço, tipo ovo, frango, peixe, carne, mas falta fibra, falta salada, falta legumes, isso tudo ajuda no metabolismo, ajuda no intestino que precisa estar funcionando para que você consiga emagrecer também, tá? Então olha só, olha para a quantidade de água, olha para essa distribuição de proteína, tenta colocar ali
proteína em todas as refeições, ou associar, na verdade, a proteína com esses alimentos que sejam fontes de carboidrato. Proteína é gordura boa, né? Como sementes, azeite ali para fazer a proteína, abacate, castanha, isso tudo vai te ajudar também. E você precisa também de gordura para emagrecer, tá? Desde que esteja na quantidade adequada. Ok, gente? Outra coisa, consumo de fibras, tá? Essas fibras podem vir das saladas, da fruta, vai te ajudar a ter mais saciedade ao longo do dia inteiro, reduz a velocidade que aquele carboidrato sozinho entra na sua corrente sanguínea, então vai te dar mais saciedade, reduz o comando de armazenamento na região do abdômen, destrava o intestino, então também é essencial dentro do processo de emagrecimento. E aí, vamos lá, deixa eu ver aqui. Falei com vocês, então, da questão da água, que precisa estar ok, né? É um fator importante para a questão do processo de emagrecimento. Da quantidade adequada de macronutrientes, então de carboidrato, de proteína e de gordura boa, que também é essencial. As pessoas têm medo de comer carboidrato. Tem medo, eu não sei que pavor é esse de comer carboidrato. Você deve comer carboidrato, claro que como você vai fazer para consumir o carboidrato na quantidade adequada e associando com fontes de fibras, com fontes de proteína, eles também são importantes dentro do processo de emagrecimento, tá? Quantidade adequada ali de gordura boa, que são essas que eu citei para vocês. O intestino funcionando bem, isso eu falei também. Falei da questão da saciedade, que é outro ponto importante dentro do processo de emagrecimento. Então, o que te ajuda a ter mais saciedade? É você associar fontes de proteína e de gordura boa, de fibras nas suas refeições. É você consumir a sua quantidade adequada de água. Isso tudo vai ajudar na saciedade, tá bom? Aí, agora nós vamos para um outro ponto aqui, que é a questão do sono. Olha só. Existe uma coisa que se chama ciclo circadiano. E muitas vezes a gente fica trocando a noite pelo dia e descontrola isso tudo. E durante a noite acontecem processos do nosso organismo que são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo, tá? E aí a gente tem trocado muito a noite pelo dia. Fica no celular até tarde, fica com a televisão, aquela luz ali que está atrapalhando a produção de hormônios que são essenciais, são produzidos durante a noite. Então, outra coisa que eu vejo que é bem importante aqui é também olhar para esse sono. Tanto para a quantidade de horas dormidas, mas para a qualidade desse sono. Você precisa dormir e acordar descansado, tá? Dormir pouco também te faz sentir mais fome no outro dia, porque você não dormiu direito, seu corpo precisa de energia no outro dia para você fazer as suas atividades e a primeira fonte de energia do corpo vai ser o quê? Açúcar. Você vai sentir mais vontade de comer açúcar, de comer carboidrato simples, refinado, né? Então pães, bolos, aí você fica nesse ciclo sem fim. Aí você consome isso em grande quantidade, sem ali adequar junto com proteína, com fontes de gordura. Aí esse carboidrato entra rapidinho na corrente sanguínea, cai rapidinho, te dá mais vontade de comer de novo, aí você volta a comer de novo e cai rapidinho. E aí você fica nesse ciclo. E isso te causa também o quê? Ansiedade, que é outro ponto que tem bem frequente. Essa ansiedade, ela pode também estar atrapalhando o seu sono, mas esse ciclo vicioso de dormir pouco, como carboidrato cai, também pode estar te gerando mais ansiedade. E essa ansiedade, muitas vezes, você precisa procurar a ajuda de um psicólogo para ele conversar, te ajudar a resolver essa questão também, tá? Mas, de fato, controlar a ansiedade, a gente anda muito ansioso, desconta essa ansiedade na comida, acaba comendo um pouco mais. Então, a ansiedade também é outro fator que a gente precisa olhar para emagrecer de uma forma que seja definitiva, para emagrecer sem reganho de peso. Aí, deixa eu falar outra coisa aqui pra vocês que tá também ligado com essa questão da ansiedade, que é sobre sabotadores. Você já escutou falar sobre sabotadores do emagrecimento? Existem mais de 20 sabotadores do emagrecimento, que são pensamentos que ficam ali martelando na sua cabeça, ou hábitos que vêm já desde muito tempo, que nós precisamos reformulá-los. Nós precisamos saber identificar quais são esses sabotadores para criar estratégias que você consiga vencê-los. Né? Um sabotador não pode ser mais forte que você. Você precisa saber criar estratégias para isso, senão você emagrece e tem um reganho de peso. Exemplo de um sabotador muito comum é o sabotador da Jaque. Você conhece a Jaque? A Jaque é aquilo. Você pega ali e sentiu muita vontade de comer um doce. Aí você vai depois do almoço e pede uma fatia de torta. Aí você come aquela torta. Ai, deliciosa essa torta. Comi a torta. Aí você pensa, já que eu comi a torta, então à noite eu vou pedir um combo.
Aí eu vou pedir batata com hambúrguer, refrigerante, senão eu peço pizza, refrigerante. Porque você já comeu a torta mesmo, você já colocou tudo a perder. Isso é a sua mente falando com você, tá? E aí, o que acontece? Se você poderia ter parado na torta, ter se controlado, comido seu pedaço de torta ali, mas não, você comeu a torta quando você veio. Você comeu torta, comeu batata frita, comeu hambúrguer, bebeu refrigerante, tudo no mesmo dia. Então, isso é um sabotador que às vezes é mais forte que você. Então, a gente identifica quais são esses sabotadores e cria estratégias para que você consiga vencê-los, tá? Como eu falei, alimentos afetivos precisam estar presentes, mas a gente precisa aprender a fazer isso de uma forma controlada. Ok, gente? E aí, vamos lá, então. Falei de sabotadores com vocês, das dietas, que dietas não funcionam, de ansiedade, de doce. E outra coisa que eu vejo também que muitas vezes atrapalha nessa questão do emagrecimento é o seguinte. Às vezes, você está muito tempo fazendo a mesma estratégia nutricional. Existem diversas estratégias nutricionais, tá? Como dieta low carb, dieta que tem mais proteína, dieta cetogênica, jejum intermitente. Então, existem, assim, diversas estratégias nutricionais. E aí, você precisa achar a estratégia nutricional que vai se adaptar melhor ali na sua rotina, tá bom? Eu, por exemplo, não funciono muito bem com jejum, mas eu funciono mais com a low carb. E low carb não é sem carboidrato, tá? É uma redução, mas não é sem. Mas esse é assunto para outro vídeo, a gente pode conversar mais sobre isso se vocês quiserem. Mas, se você precisa achar a melhor estratégia nutricional para você, isso o seu nutricionista te ajuda a fazer. E se você fica muito tempo na mesma estratégia nutricional, o seu corpo acostuma. O que você precisa fazer? Mudar as estratégias nutricionais também, tá? Igual academia, você começa lá pegando 5 quilos, você tá quase morrendo, aquilo ali tá muito pesado. Aí você continua. Daqui a pouco 5 quilos tá leve pra você, né? Porque o organismo, ele vai se adaptando. Então, é algo que você precisa olhar também, tá? Para que se você, de fato, quiser emagrecer sem reganho de peso. É isso. É olhar as melhores estratégias, melhorar a sua relação com a comida e ajustar todos esses pontos que eu falei aqui com vocês. Então, olha para o seu intestino, isso é importante. Olha para a qualidade do seu sono. Para a questão dos sabotadores, você precisa saber identificá-los. Você precisa também ajustar a questão do sono, eu já falei com vocês, de sabotadores, da saciedade, ajustar esses macronutrientes ao longo do dia inteiro, isso também é importante, e aprender a ter uma melhor relação com a comida, tá? E aí, um nutricionista pode te ajudar com isso, se você quiser, estou aqui para te ajudar com isso, mas eu trouxe esse vídeo só mais para poder te mostrar que de fato emagrecer vai além, gente, 1000 vezes além do que fechar a boca. Emagrecer não é só fechar a boca, emagrecer é ajustar todos esses pontos, é melhorar a relação com a comida para que você perca peso e não volte a recuperá-lo, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido informativo, fique à vontade para me fazer perguntas. Deixa aí pra mim se tiver alguma dúvida, salva pra você assistir sempre que precisar, envia pra uma pessoa que você sabe que tá lutando contra a balança, que tá precisando dessa ajuda também. Sempre que precisar de mim, fica à vontade. Eu tô aí, pode mandar suas dúvidas que eu estou aí pra ajudar, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!